né? E também encontra uma forma saudável de expressar a raiva sem somatizar, porque uma das formas de expressar a emoção bloqueada é somatizando. Então eu crio uma úlcera, crio uma gastrite, crio uma distonia, uma gagueira, né? Tem um problema físico. Então todo sintoma tem um valor de comunicação. E tem um ditado que diz que quando a boca cala, quando a pessoa não fala o que sente, o corpo fala. Se a boca cala, o corpo fala. E fala com a gastrite, fala com a úlcera. Ou fala muitas vezes com a mente doente, a ansiedade, o pânico, a depressão. Então, a pessoa deprimida é uma pessoa que tem muita raiva e muita tristeza guardada. Uma pessoa ansiosa tem muito medo e muita raiva guardada. E isso bloqueia a alegria, o amor, a paixão. Não, você falou uma coisa que eu achei incrível, que porque na infância é muito difícil você criar uma criança, você cuidar, educar uma criança e imprimir a sua marca, porque acaba que imprime a sua marca e isso seja uma coisa livre para o outro. A gente está sempre cerceando, você falou certo, a gente está sempre colocando limites nas emoções, nas atitudes das crianças. E a criança precisa do limite, o limite é saudável. Se falta o limite, é uma loucura. Mas se o limite é contra as emoções, aí é uma loucura. Muitas vezes você perde a mão, grande, né? Muitas vezes você perde a mão, você erra a receita. Porque falta entendimento para os pais também. Não estou culpando ninguém, não, mas é porque falta. E tem o Djavan, né, que é um outro poeta que eu também gosto, que ele fala assim, né? Sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. Ter que ter para dar. Então, na verdade, os pais não fazem mal, eles fazem o seu melhor. Só que muitos não aprenderam diferente. Muitos erram. A gente erra, sim. Erram. E eu no consultório vejo muitos adultos, por exemplo. Você é pai? Você sou tem pai, filhos? tenho 3 filhos adolescentes, né, maravilhosos. E eu vejo muitos pais, muitas vezes, no consultório, né, chorando, falando assim, nossa, quando eu era criança, minha mãe batia, minha mãe fazia isso, aquilo. Eu jurei que eu, quando tivesse filhos, eu nunca faria isso. E hoje eu vejo que eu repeti a história, não consigo quebrar a história. A gente sempre repete, né? Nem sempre, mas tem uma tendência a repetir o que você aprendeu. Ou então fazer exatamente o oposto, exageradamente. Pode fazer o oposto com uma rebeldia. Então, muitas vezes eu quero copiar os pais e ser um filho bonzinho. Ou eu quero ser o contrário dos pais e ser um filho rebelde. A grande charada é como não copiar os pais e nem ser o contrário deles, mas ser quem eu sou, pegando o que eles me deram, que eu sinto que é bom, que faz sentido, e deixando com eles aquilo que não faz sentido. Tendo gratidão pelo que eu recebi e não pegando para mim aquilo que não me serve. Mas você falou uma coisa, o que eu estava querendo chegar é o seguinte, você falou como fazer, quando a gente cresce, você falou uma coisa interessante, que é pegar o que as suas travas, entender as suas travas para destravar. Isso, então na bioenergética tem um ponto que é o entendimento. Você precisa perceber e conhecer que tem uma trava. Por exemplo, a pessoa que tem dificuldade de abrir a boca ou tem a pelve travada. Tem motivos emocionais para ser travada a pelve. Tem gente que não consegue mexer. Não é solto. Não é solto. Tem gente que tem os ombros congelados. Agora, imagina uma criança que estava com medo e precisou parar. Cala a boca. Precisou congelar. Ou então está chorando. Cala a boca. Então, para segurar a emoção, tem que diminuir a respiração. É por isso que na bioenergética nós ajudamos a pessoa a recuperar uma respiração plena. Você trabalha a respiração? Diretamente a respiração. Abdominal? Na verdade, eu não trabalho uma respiração mecânica. Eu ajudo a pessoa a resgatar o que ela sabe. Nós nascemos sabendo respirar. Usando bebê, toda a capacidade. O bebê respira, o corpo inteiro respira. O bebê chora, o corpo inteiro chora. O bebê sorri, o corpo inteiro sorri. Só que à medida que ele vai congelando, fragmentando, vai diminuindo a integridade, a inteireza. Então, ao invés de eu ensinar a pessoa, olha, respira assim, não. Eu vou desbloquear o que ela construiu para que ela possa recuperar o que ela já sabe. Para que ela tenha liberdade para respirar plenamente. Liberdade para respirar, porque o ar é a principal fonte de energia. Mas você sabe de uma coisa, não é só a educação dos pais, não. O próprio mundo impõe um desperdício de energia muito grande. A gente tem que se defender, a gente tem que estar no mercado de trabalho, a gente tem que ser bem-sucedido, a mulher tem que ser bonita, ela tem que ser gostosa, o homem tem que ter poder, tem que ter grana, tem que. A gente o tempo todo, desde criança, vai crescendo, você tem que estudar para ser bem-sucedido, você tem que isso, tem que aquilo. Se você tem, não é pela opção, pela escolha, pelo prazer. Se você tem, é pelo dever. É pelo dever. E o dever, a obrigação, mata o prazer.
O trabalho pode ser um trabalho prazeroso, não precisa ser sofrido. Mas, infelizmente, a maior parte das pessoas trabalham para ganhar algum dinheiro, para ter algum prazer com o dinheiro. Mas o trabalho passa a ser um sacrifício. Ao invés de ser uma fonte de prazer, eu estou adorando trabalhar e ainda me pagam por isso. Porém, tem pessoas que sofrem para trabalhar. O trabalho é sofrido, é penoso. É um esforço, é uma luta. E a pessoa leva também esse esforço, essa luta, esse dever para o dia a dia. Ao invés dela ser, viver, ela acaba entrando muito no ter que fazer, na obrigação, no dever. E o dever mata o prazer. Imagina você que você tem que fazer sexo 10 vezes por dia. Talvez o primeiro dia pode ser até interessante e curioso. Nossa, mas se vira uma obrigação, mata não, o prazer. Mata. A obrigação mata o prazer. Às vezes, por exemplo, todo mundo tem uma rotina, todo mundo tem obrigação, eu procuro fazer as minhas obrigações, a minha rotina com prazer. Mas muitas vezes eu negligencio o meu prazer de não fazer nada. Eu acabo negligenciando uma série de coisas pela obrigação, pelo dever. Mas, enfim, a gente tem que levar a vida da melhor maneira. E tem um ditado antigo que vem da medicina ayurvédica, que é muito parecido com a psicanálise, com a bioenergética, que fala o seguinte: o sofrimento humano, ele é o resultado da não realização do desejo e da realização de algo não desejado. Entendendo o desejo como os desejos mais profundos da sua existência. Então, quando eu realizo aquilo que faz sentido para mim, que vem lá da minha essência, eu então me sinto feliz. Mas quando eu não realizo isso, isso é sofrido. Ou quando eu realizo algo que não é um desejo, mas é uma obrigação, é um sacrifício, é um esforço. Muito bem. Hoje a gente só começou a entender um pouquinho de bioenergética. Eu gostaria de convidá-lo mais vezes para a gente colocar alguns... Eu acho que é interessante a gente fazer algumas colocações aqui no programa, porque eu tenho certeza que tem muita gente que deve estar aí se questionando, né, com relação a isso. Porque muitas vezes é preciso a gente sacudir uma pessoa, mostrar, opa, né, vamos acordar para a vida, porque, né, a pessoa começa a agir mecanicamente todos os dias e a vida passa. E a gente aproveitou pouco. Obrigada pela sua participação. Muito obrigado a você, Aurélia. E eu acho que a bioenergética é aí um recurso desse caminho de volta para casa. Se você se esqueceu quem você é, lembre-se de quem você é. Volte a sentir seu corpo, suas emoções e volte a ser quem você é. Obrigada, um feliz fim de ano e um bom começo de ano para você. Para você, né, para todo mundo. Tá bom, obrigada. Daqui a pouco a gente volta. Então, vamos pensar com a Cris Bueno sobre a audição. E fique aí, não saia daí não. Um minuto só. Até já.